mim hoje a capoeira, ela é uma forma de alimentar a minha forma de viver, sabe? Hoje não tenho nenhuma dúvida que a capoeira é um alimento mesmo, assim, para o espírito, para o meu corpo, para a minha forma de interagir com as pessoas, sabe? Tudo que eu vou fazer, ou então pensar em alguma coisa, eu penso de forma da capoeira, sabe? Assim, como a capoeira reagiria, por exemplo, né? Como é que eu reajo, como é que a capoeira reage comigo. Então, nesse sentido, ela assim, é um alimento, né? Porque ela está sempre, se alimento, né? Eu estou sempre precisando, então, né? Meu pai foi mestre de frente de escola de samba, né? Meu irmão iniciou a capoeira logo muito cedo. Então, todo esse ambiente, né, que se forma ali ao meu redor, isso enquanto eu criança, até meus 10 anos de idade, isso eu acho que a capoeira já estava me preparando, né? Para quando eu chegasse com 9 anos de idade, eu visse no meu irmão que aquilo ali era algo que já me pertencia. Meu irmão, ele é da geração da capoeira da Praia de Iracema, da roda da capoeira do governador Virgílio Távora, é uma roda que estão pesquisando sobre ela agora. Meu irmão, ele tem esse contato com todos esses capoeiristas, Mestre Paulão, Mestre Canário, Gugel, diversos outros capoeiristas, né? Mestre Dingo, que frequentou essa roda, né? E eu era muito criança ainda, né? Eu tinha meus 6 anos de idade, nessa época eu não tive contato direto com a capoeira, né? O ambiente se formava na minha casa, ali próximo, mas eu mesmo contato com a capoeira não tinha. Eu tive já na Serrinha, com meus 9 anos de idade, que foi em 82. Quando a gente chegou na Serrinha não tinha capoeira. Meu irmão é o primeiro capoeirista do bairro da Serrinha, o Ricardinho. E aí ele sai dando aula nas praças, nos campos de futebol, em beira das lagoas, em colégio. Ele faz um torneio assim no bairro da Serrinha todo, e eu frequento todos esses lugares, né? Até em terreiro de Umbanda mesmo a gente treinou capoeira. A gente deu aula muito em ar livre, campo de futebol, lagoa, beira de lagoa, dentro da base aérea, que a base aérea de Fortaleza era o maior espaço de reserva ambiental que nós tínhamos antigamente aqui, onde é o aeroporto hoje, onde é o Atacadão hoje, era uma lagoa chamada Rosinha, coisa linda a lagoa. A gente treinava capoeira na beira dessa lagoa. Depois da capoeira a gente tomava um banho na lagoa. Então, a minha relação com a capoeira, né, meu início como aluno, acompanha também a história da cidade também, né? Esses pontos, como a UES, treinei muita capoeira dentro da UES. O aeroporto, que é hoje, tomei muito banho de rio, tinha um córrego dentro do aeroporto ali, muita mangueira, tinha todo tipo de manga dentro da lagoa, dentro ali onde é o aeroporto hoje. Então, eu tenho essa relação com a cidade, né? Queira que não queira, a minha trajetória enquanto capoeirista, eu venho percebendo a transformação da cidade. Não sei se para pior, né? Porque antigamente a natureza era muito mais presente, os animais, fruta, fartura de fruta na cidade. Então essa relação no meu contato com a capoeira, né?
capoeira, ela toca em muitas pessoas, e comigo não foi diferente, foi pela necessidade, né? Que o ser humano sente. Todos nós sentimos necessidade, independente de qualquer coisa. O ser humano ele se transforma pela necessidade que ele se apresenta para ele, né? E eu, muito jovem, no bairro da Serrinha, né? Sem muita perspectiva, né? Tudo muito distante. A Serrinha era tipo como região metropolitana de Fortaleza, era coisa assim distante, porque, por exemplo, para chegar no centro da cidade, antigamente, da Serrinha para Fortaleza, tinha que fazer toda uma volta que você ia tipo lá na Parangaba para chegar no centro. Então tinha uma distância, as coisas não era muito fácil. E a capoeira, em 82, já tinha capoeira no DCE, né, que é no centro da cidade, né? E aí eu precisei, meu irmão parou capoeira e eu precisei dar continuidade ao trabalho, porque ele passou o bastão para mim, disse: agora, ó, você tem que dar continuidade. E eu precisei, senti necessidade de conhecer mais a capoeira e buscar. E aí tive que fazer esse esforço muito cedo, que nessa época os pais não tinham muita facilidade de deixar os filhos andar sozinho ainda, aquela coisa do cuidado, né? Mas é a capoeira se apresentando e mostrando que tinha que criar essa autonomia, tinha que criar essa força. E eu saía 2 vezes, 3 vezes por semana para o centro da cidade, para as rodas do centro que tinha lá, né? E esses desafios foram se apresentando. Esse foi um dos primeiros, né? Mas diversos outros desafios muito semelhantes como esse também se apresentaram. E eu vejo que cada desafio desse que eu venho vencendo até hoje é que dá o sentido de ser capoeirista, na verdade, né? Porque a capoeira é uma brincadeira séria, pessoal. Por que é brincadeira séria? Porque tem seriedade dentro da brincadeira. Tem seriedade dentro da brincadeira. E uma das melhores coisas que tem é quando a gente brinca com algo que realmente tem seriedade. Porque nem tudo que é brincadeira é sério. Tem brincadeira que não é séria. Tem brincadeira que não vale a pena. Tem brincadeira que não vale a pena de jeito nenhum. E a capoeira é uma dessas que é séria. É brincadeira, mas também é coisa séria. Por que é coisa séria? Porque ela nos leva a ter uma dimensão da nossa vida diferente, entendeu? Diferente. Para muitos, a corda hoje em dia é simplesmente só receber, né? Mas graças a Deus, eu, né, recebi numa época ainda que a corda realmente ela tem um valor, sabe, significativo. Não é só uma cerimônia passageira de receber e pronto, não é só aquela coisa do momento, né? Porque na minha época, eu acho que eu fui um dos derradeiros que ainda recebi cordas, que ali ela estava ali trazendo algo, né? Hoje eu acho que, infelizmente, nem todas as cordas têm esse mesmo significado, né? Que foi uma das primeiras ações que a Corda Preta que mostrou para nós, né? Que ela mostrou assim, ó, se você quer ser responsável mesmo pela liderança de um grupo, né? Eu estou falando isso que é o que eu senti, né? Foi um sentimento meu, eu estou traduzindo em palavras aqui, mas foi o que se apresentou para mim, que se você quer mesmo assumir essa liderança, ter esse compromisso, você precisa rever, né, esse compromisso com a capoeira. E foi aonde a gente resolveu, no sentido de buscar mais compromisso com a capoeira, a gente criou o Centro Cultural Capoeira Água de Beber. Agora, para a gente se conectar com a capoeira, a gente precisa de um esforço maior. E foi esse esforço exatamente que a gente se comprometeu, foi se esforçar. A gente se comprometeu que iríamos buscar o sentido da capoeira, porque só praticar não era suficiente.
A gente teria que praticar e ao mesmo tempo se esforçar para ir buscar o sentido da capoeira. Eu tive escola mesmo, escola institucional mesmo, só até a 8ª série, né? Eu só cursei até a 8ª série, né? E eu acho que era uma ausência que eu tinha, sabe? De presenciar a vida dentro de uma escola, sabe? E para mim o Água de Beber hoje seria a escola que, se eu fosse começar a estudar, era uma referência de escola que eu queria, não só para mim, mas para qualquer jovem. Das coisas que eu mais tenho de referência dentro do Água de Beber é que a gente se percebeu dentro dos erros. Isso é riquíssimo, sabe, Aline? Isso é uma... Às vezes as pessoas perguntam, pensam que eu vou falar, né, dos detalhes dos cursos de qualificação que os mestres trouxeram, que os pesquisadores trouxeram para nós. Não, isso daí foram elementos, foram alimentação para nós. Mas o que eu acho de pilar mesmo, que eu tenho certeza que fez toda a diferença e faz até hoje, é quando a gente percebe o quanto nós precisamos melhorar. É que o aprendizado, ele circulando entre nós, é uma forma da gente se perceber. E o Água de Beber é esse espelho, né? A água que a gente olha, um lago que a gente olha, a gente consegue se ver, né? Quando a gente olha assim para um lago, a gente vê a nossa própria face, né? Então o Água de Beber, para mim, é isso. Eu lembro do primeiro curso do Gingamente, eu trouxe o nosso mestre, saudoso mestre Fred Abreu, para dar a primeira palestra. Eu tive que colocar os alunos para sentar todo mundo, sair talhando todo mundo lá fora, vamos, senta. E ainda tive que ficar na porta para ninguém sair, porque ninguém aguentava ficar 10 minutos sentado ouvindo. E hoje em dia a gente fala pelas, como se diz, né? Assim, maravilhoso. Então isso são conquistas, né? Que hoje a gente senta para aprender. Olha a ginga legal, ginga legal, capoeira, ginga legal, repete. Quando a gente conhece a nossa própria história, ligado com a história da capoeira, nós estamos conhecendo a história do Brasil. E eu vejo que um capoeirista hoje, seja homem ou seja mulher, para ele poder ter uma capoeira fortalecida, ele precisa ter esse processo de construção. Ele precisa ser um capoeirista civil, que ele olhe para ele mesmo, um capoeirista social, que ele tem essa relação com o ambiente que ele vive, com a sociedade que ele vive de uma forma direta, e ele tem que ser um capoeirista político, que é esse capoeirista que está também nas lutas dos direitos humanos, as lutas de avanço para os direitos das classes, das minorias que não têm muito acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. Então, esse possa ser que muita gente não veja dessa forma, mas para mim hoje o capoeirista ele tem que ter essas três coisas muito bem acentuadas, sabe? Segura a mão, todo mundo. Vem também, tu. Vem também, tu. Vai, segura a mão dele. Vem também. Não tem problema não. Vai. Fecha a roda agora, vai. Bate palma.
essa. A hora é essa, eu vejo que é o grande mistério da vida, que tudo acontece agora, nesse momento, né? E essa cantiga, a hora é essa na capoeira, é porque agora está acontecendo o que nós estamos presenciando. E o presente que nós estamos vivendo é o tempo, né? E o tempo é o sagrado. E o sagrado é o que nos fortalece, é a energia vital, é o axé, né? Então a hora é essa, resume para mim isso exatamente, que é o tempo é agora, é o axé que nós estamos sentindo agora nesse momento. É essa roda que está circulando, essa roda que está acontecendo, e é esse sangue que está circulando nessa roda no sentido maior, né? O sangue circulando nas nossas veias, no sentimento de ouvir o axé, a música, o birimbau tocando. Então, essa é a hora.